Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja, hoje fazendo um vídeo aqui, eu estou na minha casa hoje. Quero agradecer, gente, as muitas visitas ao nosso blog, dizer que estamos aí alcançando muitos acessos, né, da Palavra de Deus. Hoje muitas pessoas estão assistindo, principalmente as pessoas que não gostam, né, da Palavra, né, de Deus, né, porque nós não trazemos aqui a palavra do homem, nós lemos o que está escrito, somente o que está escrito, né? Comparamos o que está acontecendo nas igrejas com o que Jesus falou, com o que Deus fala, né? Esses dias eu recebi aí uma mensagem de uma pessoa na internet dizendo que Deus tinha mandado, né, que eu parasse de falar, entendeu? E eu disse assim, olha, Deus mandou que eu fizesse esse trabalho, né? Essa obra. E então, se o seu Deus, né, ele tem mandado que eu pare, então que ele me mate, né? Ou se o próprio Deus, né, porque ele mandou uma coisa, eu não posso voltar atrás nas ordens do Senhor, porque diz a palavra dele, né, que a gente tem que anunciar, que a gente tem que falar, né? E disse que eu ia receber uma visita na minha casa. E as coisas, gente, as pessoas esquecem. Depois fiquei sabendo também que fui, fui, como que fala? Fui citado, né, em uma reunião, numa igreja muito grande, né, da cidade de Itatiba, a qual as pessoas falaram bastante coisas ao meu respeito, né, e dizer, gente, que as pessoas esquecem do que está escrito na palavra de Deus, daquilo que Jesus já falou, né, muitas pessoas, pastor mesmo, me chamou já de endemoniado, de estar, sabe, trabalhando para Satanás. Sei que também está assistindo, muitas pessoas, gente, estão assistindo agora, né, nossos vídeos, né, e para criticarem, né, a palavra de Deus, né, não é para criticar a nossa palavra, porque eu não falo de mim, eu falo do que está escrito na palavra de Deus. Então as pessoas, elas apoiam o que é errado, né, elas apoiam o que é errado, porque uma igreja, gente, ela pode libertar, ela pode salvar, ela pode te dar a palavra, ela pode te dar, sabe, uma libertação, né? Mas isso não quer dizer que essa igreja ela vai continuar nos caminhos de Jesus, né? A palavra, ela é clara que muitos, né, vão se desviar, muitas pessoas vão se lamentar naquele grande e terrível dia do Senhor. E as pessoas, elas confundem apenas que as pessoas que estão no mundo, né, sendo que a Bíblia fala do joio e do trigo. Então, muitos pastores, que hoje aí estão criticando, usando os púlpitos do altar para falar, sabe, eu vejo uma perca de tempo muito grande, gastar um tempo tão precioso, né, que é diante do povo de Deus para falar de mim, né, falar do irmão Alex, ou as pessoas perderem o tempo dela para mandar mensagens para mim no Facebook, de ameaça. Porque não é de agora, né, gente? Já temos um ano aí do nosso blog, mais de 300 vídeos postados da palavra de Deus, e a gente vê que as pessoas, elas são ainda meninos na fé, né? Porque como o rapaz falou assim, eu fui libertado na igreja, eu fui libertado naquela igreja, mas quem libertou foi Jesus, não foi a igreja. Você pode ser grato à sua igreja, você pode ser grato ao seu pastor, mas se não fosse Jesus ter morrido numa cruz, se não fosse Jesus ter se sacrificado, sabe, nada teria o valor que tem hoje. E as pessoas, elas valorizam a igreja universal, a igreja Assembleia de Deus, a igreja, o templo das testemunhas de Jeová, sabe, as pedras de Jerusalém, sabe, as rosas, mas não valorizam aquele que tem que ter todo o valor, que é Jesus, né? Esquecem, sabe, para Deus, sabe, você tem que entender uma coisa, que quem te libertou foi Jesus. Ah, eu sei que foi Jesus, mas foi lá naquele lugar, mas placa de igreja não vai dar salvação para ninguém. A placa da igreja, ela não vai dar salvação para ninguém. Ninguém vai ser salvo por causa de placa, por causa de obras, ninguém vai ser salvo por isso, né? E vamos ler aqui, Mateus 5, 10, 11 e 12 diz assim a palavra de Deus, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizerem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então Jesus, sabe, a gente vê essas coisas, desanima a gente, porque assim, nesse momento Jesus ele traz uma palavra de conforto, porque ele fala, olha, bem-aventurados são vocês, porque de vocês é o reino dos céus. Quando eles perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Sabe, aí comentei com um amigo, falei, olha, recebi aí, tipo, ameaça, né, sei lá, se era uma ameaça ou não, né, também não pode brincar com essas coisas, né, não pode tentar a Deus, eu recebi uma ameaça, então, Deus é comigo, não vai acontecer nada, não tentará o seu teu Deus. Meu amigo, né, falou assim, olha, manda a foto dessa pessoa, nem vou dizer o nome da pessoa porque, né, e falou assim, olha, manda uma foto, mandei as mensagens, todas eles, para ele salvar no computador dele, falei, olha, fui ameaçado, não é a primeira vez, gente, já foi ameaçado até de agressão por pastor, entendeu, mas graças a Deus o Senhor tem protegido, né, minha vida, grandemente, e as pessoas, elas se esquecem do que está escrito. Elas se esquecem que Jesus, ele enviou os servos dele, mas ele está protegendo. Né? Porque senão, Paulo, ele teria acabado com os cristãos. Né? Que depois, quando ele era Saulo, né, chamado por Saulo, a Bíblia fala que ele respirava ameaças contra o povo de Deus, e Jesus o pegou no caminho. Né? E ele virou aí, né, sabe, um pregador da palavra de Deus, tremendo, né, para anunciar Jesus Cristo. Então as pessoas esquecem do que está escrito. Está escrito na palavra de Deus, sabe, está escrito que a gente seria perseguido, está escrito. Então as pessoas acham que a gente não sabe disso. As pessoas acham que eu estou aqui falando de Deus, que eu estou aqui falando da palavra, mas eu não estou ciente que eles vão falar mal da minha vida. Sabe, porque eu vivo, gente, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Sou uma pessoa normal como qualquer uma. A diferença é que são poucas as pessoas que estão sobre a face da terra que querem viver a palavra. Pregar a palavra que está escrita aqui. As igrejas hoje, elas pregam, gente, palavras para manter a igreja cheia. Elas pregam a porta larga, o caminho que é espaçoso, que qualquer um pode entrar. Como eu já ouvi de pastores, o pastor dizendo que queria uma igreja que entrava mulheres de mini saia. Tem que entrar qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa tem que entrar na igreja. Mas não pode se tornar uma doutrina, né? As mulheres de mini saia, vendas nas igrejas. Sabe, pessoas que são hipócritas, raça de víboras, pessoas que estão aí, sabe, transformando o púlpito, sabe, da igreja, sabe, o altar da igreja num lugar cheio de abominações, como diz a palavra de Deus. Sabe, quando Deus falou para Ezequiel, olha Ezequiel, vai, cava na parede, vejam as terríveis abominações que fazem aqui. Então, as pessoas, elas cometem a abominação, e elas acham que Deus não está vendo. Elas acham que Deus não vê. Elas acham que Deus não mostra, elas acham que Deus não vai levantar ninguém para falar. Né? Mas acontece que eles perseguem. Abre aí, agora, versículo 10. Eu vou ler versículo, vou falando aqui o versículo e vou lendo, porque não é todos, tá? Do capítulo 10. 16, diz o seguinte. Vou ler 16 e 17. Diz assim, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E diz mais aqui. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Açoitar na sinagoga, gente, é dizer claramente o que Jesus quis dizer aqui, que não é para ser trouxa e não é para ser também tão esperto, né? É para ser, porque senão as pessoas pisam mesmo, fazem e desfazem. Ai, Pai do Senhor, irmão, que nem uma vez ouvi isso de um irmão, disse assim, para mim, todo irmão tem que ajudar o outro. Amém?
Agora pergunta se ele ajuda alguém. Então, gente, é fácil usar a palavra de Deus. É muito fácil usar a palavra de Deus, que nem eu fiz um vídeo esses dias e falei para a irmã, falei assim, olha, é fácil se falar de Deus, é fácil se falar da palavra de Deus, mas viver é outra coisa. Usar Deus. Porque você vai usar Deus ou você quer ser usado por Deus? Vamos ler agora, 21, 22, 23, 24, 25. 22 até o 20... Ainda no capítulo 10, 22 ao 26, diz o seguinte. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus aqui quis dizer o seguinte, se chamaram ele de endemoniado, imagina a gente. Então, gente, isso aí está ciente, só que as pessoas esquecem, só que eu vou dizer por que vocês fazem o que vocês estão fazendo. Por que as pessoas perseguem as pessoas que estão falando de Deus? Por que as pessoas perseguem aqueles que estão falando de Jesus? Por que as pessoas perseguem aqueles que estão pregando a palavra de Deus? Vamos lá. 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não seja revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Agora vamos ler aqui o 28 e depois o versículo 31 diz assim, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é? É Deus. Então não é para me temer se a pessoa me ameaçar. Não é para me temer, você temer se a pessoa te ameaçar. Não é para você temer se as pessoas te perseguirem. Mas antes temer aquele que pode matar o corpo e ainda tem o poder de lançar no inferno, que é Deus. Né? Versículo 31 diz o seguinte, não temais, pois mais valeis do que muitos passarinhos. Vamos abrir aí o versículo 20, o capítulo 23, para explicar o do porquê, né, que acontece. Então as pessoas esquecem do que está escrito. Né? As pessoas estão vendo nossos vídeos, as pessoas estão vendo a palavra de Deus, as pessoas elas estão, sabe, blasfemando o caminho santo, e elas não querem que ninguém fale nada. Aí disse assim que sabe, o local do culto, ele é inviolável. Né? Me falaram isso aí nesses comentários, que é lei, que eu vou ser processado, porque o local do culto, ele é inviolável. Aí eu pergunto para você o seguinte, ele é inviolável aos olhos de Deus? Deus falou para Ezequiel, cava na parede, Ezequiel, faz um buraco e vê as terríveis abominações que fazem aqui. E as pessoas, elas usam a lei do homem para dizer que o lugar do culto, ele é inviolável. Eu mesmo vi essas coisas, diz o Senhor. Então as pessoas se esquecem e elas ficam ameaçando, e elas ficam dizendo que a gente não deve dizer nada, que Deus não deve dizer nada, que a palavra de Deus, ela tem que ser calada, porque Deus está mandando não pregar. Deus, gente, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O local do culto, ele é inviolável. O local do culto, ele é inviolável. Um lixo para a lei do homem. Pode mandar processar, pode mandar perseguir, pode vir na minha casa, na porta da minha casa, como já falaram que eu fazer, ou fizeram.
Eu não estava aqui, mas me contaram que fizeram isso, vieram para me xingar. O local do culto, ele é inviolável. Sabe, gente, o que dá mais nojo, sabe? As pessoas, elas ainda têm a coragem de ir diante da face de Deus e ainda dizer que estão salvos. O local do culto, ele é inviolável. Quando é que você vê na palavra de Deus, sabe, mantendo o local do culto inviolável? Quando há abominações, quando há o erro, quando há, sabe, tipo, as coisas erradas. Quando é que você vê Deus escondendo? Quando é que você vê as pessoas que fazem isso não sabem e não lê e não entendem a vontade de Deus, a palavra de Deus não. Aonde é que o local do culto é inviolável perante a lei de Deus, os olhos do Senhor, e a palavra Ezequiel, Mateus, Lucas e João, você vê, sabe, em Jeremias, em Marcos, Jesus, ele entrando no templo, ele expulsando todo mundo. Aonde é que o local do culto é inviolável aos olhos do Senhor? E as pessoas têm coragem, gente, de ir lá no altar louvar. As pessoas têm coragem de subir no altar e pregar. As pessoas têm coragem, sabe, tipo como se fossem, sabe, mestres da lei. Levitas do Senhor. Servos do Todo-Poderoso. E dizem que o local do culto é inviolável. Dizem que a gente não pode dizer nada. Dizem que a gente não pode falar a palavra de Deus. Vamos ler aqui. 23, 34, 35. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. 35. Eu vou te falar por que você persegue pessoas que são de Deus ou que pregam a palavra. Para que sobre vós caia o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Agora vamos ler 37, 38 e 39 do capítulo 10 do capítulo 23 de Mateus ainda. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Aí as pessoas dizem, né, que é Satanás. Depois dizem que é o diabo, somos o diabo. Depois dizem que Deus mandou te dizer que é para você parar de pregar. Para você parar de falar dele. Para você parar de falar da palavra dele. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu sou conhecido delas e elas me conhecem. Só é de Deus, gente, quem escuta a palavra de Deus. Mas vocês não escutam, porque não são de Deus. E as pessoas, elas se esquecem de quem as resgatou. Diz aqui em Amós, eu gostei muito de ler essa palavra, né? Diz o seguinte: então, o Senhor disse, que vês tu, Amós?
e disse, um prumo. Amós 7, versículo 8. Eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados, destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então você vê que Deus, ele fala contra os altos de Isaac. E o Senhor fala sobre o povo. Eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel e nunca mais passarei por ele. Deus, ele está falando do povo de Israel. Agora você imagina, gente, se Deus fala assim do povo dele, se Deus começa pelo povo dele, se Deus começa a colocar a mão no povo dele, imagina os gentios, imagina nós que somos aqueles que receberam a palavra depois. Imagina, porque ele diz na palavra dele que muitos se assentarão à mesa, né? Dos filhos, né? E os filhos serão lançados para fora. Agora você imagina, se ele castiga o povo dele primeiro, imagina nós que somos, sabe, eu sou do Brasil, Estados Unidos, tem Japão, tem África, você imagina esse povo. Primeiro, Deus dá o exemplo com o povo dele. E as pessoas, elas acham que porque ela tem a Bíblia, porque ela tem a lei do homem, que eu vou ficar quieto? Você acha que a palavra de Deus, a ordem de Deus para a minha vida, ela é muito maior do que a ameaça? Porque se eu não fizer aquilo que Deus manda, a consequência será pior para a minha vida. Se ela vai ser pior eu falando, você imagina se eu ficar quieto? Porque Deus manda falar. E diz mais aqui, ó. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Mas os altos, versículo 9 do capítulo 7, diz o seguinte, mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Tá vendo, gente? Os santuários de Israel serão destruídos. Sabe, gente? Onde é que vocês estão buscando Deus? Onde é que vocês estão escutando sobre Deus? Onde é que vocês estão invocando Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse que não faz nada que vocês estão buscando? Que Deus é esse que aceita as coisas erradas? Que Deus é esse a qual o local do culto é inviolável? Eu mesmo vi essas coisas, diz o Senhor. Que Deus é esse que tem sido pregado? Que Deus é esse que está sendo anunciado? Que Deus é esse que está sendo pregado nas igrejas? Eu quero dizer para vocês, gente, que até no meio dos católicos se fala da palavra. Mas lá não há Deus. Não é porque se fala da palavra que há Deus. Não é porque se lê a Bíblia que há Deus. As pessoas usam a palavra de Deus para enganar as pessoas. Haverá falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas. O anticristo, ele se assentará, não é? Na casa de Deus, como se fosse Deus. E o que será que ele terá na mão dele? Para ele se passar como Deus. Satanás usou a Bíblia, a palavra de Deus, não a Bíblia, né? Mas as profecias, a palavra. Mas ele não
usava para mostrar a verdade para Jesus. Ele não usava para mostrar o caminho certo para Jesus, as facilidades. Olha, aqui tem pedras, transforma em pão. Mas nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra, né? Que sai da boca de Deus. Então, vamos lá. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Amazias, ó, diz aqui, ó, versículo 9, né? E os santuários serão destruídos, assolados, e os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote, olha só, de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, tens conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Então, os profetas, Deus sempre mandava os profetas dizer contra o povo dele: olha, vocês vão para cativeiro. Essa terra será destruída, porque vocês estão cometendo abominações aos olhos do Senhor. Deus, em muitas igrejas, não é pregado. Deus, Ele não está se agradando do que está ouvindo dentro das igrejas. Deus, Ele vai agir. Deus, Ele vai operar. Deus, Ele vai mostrar que Ele é Deus. Mas as pessoas não entendem. As pessoas, elas estão ali, elas estão louvando, elas estão buscando, elas estão levando para as almas sofridas, para as ovelhas que estão desgarradas, para as ovelhas que estão perdidas, né? Um Deus que não é Deus. Um Deus que não salva, que não cura, que não liberta, que não prospera, que não faz nada. Só prospera os pastores, as igrejas ficam ricas, mas o povo está sofrendo. O povo está vivendo de migalhas. O povo está vivendo, sabe, lambendo o chão por onde eles passam. Se é para lamber algum chão, gente. Se a palavra dissesse para lamber algum chão, eu só ia lamber o chão onde Jesus passou. Se fosse para lamber, se a palavra pedisse para lamber, se Deus pedisse para lamber, agora lamber chão que pastor está passando, lamber chão de igrejas que estão fora da palavra, lamber chão de falsos profetas, lamber chão de falsos pastores, lamber chão como se fosse um cachorro sarnento. Gente, vamos buscar Deus. Vamos nos voltar para Deus. Vamos querer Deus. Vamos entregar nossa vida para Jesus. Diz mais aqui, ó. Aí o Amazias, o sacerdote, foi falar, né, que a terra não podia sofrer as palavras dele, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá, a espada de Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Então as pessoas, ele quis dizer que elas não estavam preparadas para escutar o que Deus estava dizendo através de Amós. Aí ele foi para Amós e disse assim: ei, vai, ó vidente. Diz aqui, ó. Foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. E diz mais aqui, ó. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é santuário do rei e casa do reino. Amazias, sacerdote,
e puxa-saco. Um sacerdote, como muito presbítero hoje, muito pastor, muito evangelista, muita pessoa de Deus, muitas pessoas que foram escolhidas por Deus, muitas pessoas que foram levantadas por Deus, mas estão lambendo o chão que o homem está passando, porque são puxa-saco, gente nojenta, sem vergonha e safada. Dizem que são levitas, mas apoiam as obras do maligno. Dizem que são pastores, mas estão roubando o povo. E aí dizem que o local do culto é inviolável. Nenhum local ele está oculto aos olhos do meu Deus. Nenhum local ele está oculto aos olhos do Senhor. Não interessa que vão me processar. Não interessam o que vão fazer comigo. Não interessam o que vão dizer a respeito da minha vida. O meu Deus tudo vê. Tudo pode. Só que as pessoas, elas são idiotas. As pessoas, elas são ignorantes. As pessoas, elas são profanas. As pessoas, elas vêm, sabe, louvando a Deus e depois vêm ameaçando, achando que Deus não vai fazer nada. Achando que o Senhor, Ele vai ficar no trono, olhando para tudo isso e não vai fazer nada. Eu mesmo vi essas coisas, diz o Senhor. Vamos continuar? Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador. Ei! Ei! Ei, você! Eu não era profeta. Foi o que ele falou. Ei! Nem filho de profeta. Nem filho de profeta. Eu tinha o que fazer. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. As igrejas hoje, gente, os templos, né, as pessoas, testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus. Vou falar dessas que são as que falam mal mesmo, né? Sabe, Assembleia de Deus, Igreja Universal, levitas, pastores, presbíteros, esposas de presbíteros, de pastores. Ei! 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 Deus tirou o profeta Amós do que ele fazia e disse para ele falar para o povo de Israel. Acorda, crente! Acorda! Sabe, se Deus mandou falar contra a casa de Isaac, contra a casa de Isaac, e diz: vai, profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Gente, olha que contra. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem contra a casa de Isaac. Você está dizendo para mim não falar contra a Igreja Universal? Você está falando para mim não falar contra a Assembleia de Deus? Você está falando para mim não falar contra as igrejas, contra os pastores? Ei! Contra as testemunhas de Jeová, contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo? Ei! Deus mandou falar contra Israel. Contra a casa de Isaac, meu amigo. Contra o povo dele escolhido.
E vocês dizem que eu não posso falar o que Deus está mandando falar contra a Igreja Universal? Contra o Bispo Macedo? Contra a Assembleia de Deus? Contra a Igreja Universal, a Testemunha de Jeová? Contra, sabe, as imagens da Igreja Católica? Contra a Maria? Contra a Nossa Senhora que minha não é? Ei! Deus mandou falar contra Israel. O povo escolhido. O povo de Deus, gente. O povo escolhido para a promessa. Deus mandou falar contra eles e contra a casa de Isaac. Você acha que você tem preferência porque você é pastor? Você acha que você tem preferência porque você é presbítero? Você acha que você tem preferência porque você está na igreja? Eu sou a Universal? Pro inferno com esses pensamentos. Esses não são pensamentos de Deus. Esses não são pensamentos do Senhor. Esses não são pensamentos do Deus Criador dos céus e da terra. Então você precisa rever os seus pensamentos, ler a palavra de Deus, buscar novamente o Senhor, porque a palavra diz aqui, ó, mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. E diz mais aqui, ó, porquanto assim diz o Senhor, tua mulher que se prostituirá na cidade, e os seus filhos morrerão, cairão a espada, e a sua terra será repartida, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levada, cativeram, para fora da sua terra. Gente, essa é a palavra de Deus. Eu leio o que está escrito na palavra de Deus. Eu não falo de mim mesmo. Eu não falo palavras que vêm de mim. Eu estou dizendo para você que Deus escolheu o povo dele e ele mandou falarem muitas vezes contra o povo dele. Então não é uma igreja universal, não é Bispo Macedo, não é Assembleia de Deus, não é, sabe, Silas Malafaia, não é, sabe, as igrejas que existem, pastores, igrejas, testemunhas de Jeová, não são eles que vão dizer o que Deus tem que falar ou não. Então, eu quero que você venha meditar, levita do Senhor. Eu quero que você venha meditar pastores que Deus levantou. Eu quero que vocês venham meditar presbíteros. Eu quero que vocês venham meditar servos, maus seguidores do Senhor. Eu quero dizer para vocês meditarem. Vocês dizem para não falar. Então que você possa receber essa palavra, né? Porque Deus, Ele está atentamente vendo o que está acontecendo. E os olhos do Senhor, Ele vai, sabe, ver, e Ele vai depois pedir satisfações para você que está apoiando, né? Porque as pessoas são assim, elas apoiam as coisas erradas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu estava comentando com o meu amigo Rafael Rodrigo Prudente. Falei o que está acontecendo. Ele falou assim, olha, fique feliz, fique alegre. Porque a palavra de Deus diz para se regozijar, né? Porque assim foi com os profetas que estiveram antes de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus que você possa meditar nessa palavra e você ser liberto desse caminho que leva à perdição. Leva à perdição, gente. As pessoas acham que é só estar ali cometendo o ato do adultério. Acham que só está ali roubando. Eles acham que só está ali matando que vai levar para o inferno. Se você apoiar as obras erradas, você também irá para o inferno. Se você apoiar as pessoas... Por quê, gente? Essas pessoas estão levando multidões para o inferno. Então eu digo para você o seguinte, se Deus falou contra o povo dele, escolhido por ele, livrado das mãos de Faraó, né, para uma promessa, imagina
o que não acontecerá com as nações. Imagina o que vai acontecer com as nações, com o Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, com aquela imagem do Cristo Redentor. Imagina. Com as igrejas católicas que pegam um Deus que não é Deus. Com a Igreja Universal que está levando pedras para que as pessoas coloquem as suas mãos para sentir como se fosse tocar no próprio Deus. Que farão semelhante a mim, diz o Senhor? Pedras? E a gente não pode falar. Olhem, não falem, porque lá eu fui liberto das drogas. Quem te libertou das drogas foi Jesus. Não falem, porque lá eu fui curado. Quem te curou foi Jesus. Não falem, porque lá é onde está ganhando muitas almas. Ninguém vem até Jesus se Deus não permite. Essas almas, quem está enviando é Deus. Mas muitas vão para o inferno, porque o caminho largo, espaçoso, é o que conduz à perdição. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.